Hoje vou contar pra vocês a história de uma personagem que conseguiu, gente. Sim, ela conseguiu ser mais chata que a própria Yamai. Tá duvidando? Se liga no vídeo. Gente, eu particularmente achava que isso era impossível, mas aconteceu. Teve uma personagem que conseguiu ser mais insuportável que a própria Yamai. Foi por um breve momento? Foi, mas ela superou sim. Mas calma que eu já vou explicar essa história direitinho pra vocês. E lembrando, se você é o novo por aqui no canal, já se inscreve, deixa o joinha, que isso ajuda demais o canal. E só pra avisar que eu fiquei sabendo que quem não faz isso é instantaneamente considerado uma Yamai da vida. Então se você não quer isso, você não quer que isso aconteça, corre, mas corre, se inscreve no canal, dá o like, comenta. Segue a gente nas outras redes sociais, que lá estamos postando conteúdo exclusivo, dos bastidores aqui do canal. Então não perde tempo e já vai aqui nos links da descrição. Isso é sério, faz isso para garantir que isso não vai acontecer com você. Mas agora sim, bora contar essa história, lembrando que tem spoiler. Gente, pra contar essa história, primeiro eu preciso dar uma pequena introdução do primeiro evento que aconteceu do terceiro ano da Komi. Literalmente, no primeiro dia da escola, onde eles iam estudar, rolou esse evento. Basicamente, a diretora substituta, a Setoka, que já tinha sido sim diretora no passado, resolveu entrar nessa cerimônia de penetra, para contar desse evento. Ela até se apresenta para o pessoal do primeiro ano que não conhecia ela. Porém, o pessoal já não vai muito com a cara dela, ainda mais depois que descobriram que a família dela fez parte da fundação daquela escola. Inclusive, esses novos alunos cogitaram em trocar de escola só por saber disso. E a Setoka, que estava ali, percebeu que o clima estava muito ruim, mas explica ao pessoal que ela não ia fazer nada demais, só que só ia obrigar eles a participarem de um simples massacre. Sério, ela é literalmente um pouquinho doida. Mas enfim, aqui ela explica do evento de Battle Royale, onde todas as salas iriam participar. E sim, a sala que ganhasse iria ganhar um prêmio. No caso, um ticket de uma comida especial para todos os alunos daquela classe. Mas não era só isso. Quem estivesse mais envolvido nas batalhas, literalmente um MVP, ganharia um outro ticket, onde a Setoka, a diretora substituta, iria atender qualquer pedido. E as regras seriam bem simples. Todo mundo, menos os alunos que estão como árbitros e professores, ganhariam armas Zenon, que pra gente seria aquelas armas Nerf de brinquedo, sabe? Além disso, se uma bala te atingir, você estaria fora. E se por acaso você acertasse um amigo, o seu amigo também estaria fora. Resumindo, o fogo amigo estava ativado. Além disso, eles colocaram campainha nas salas. Isso para caso de algum aluno invadisse a sala inimiga e apertasse aquela campainha, todos daquela sala seriam eliminados. Então proteger a campainha era mais do que essencial. E claro, se você ferisse um colega por qualquer motivo, você seria eliminado. Então o objetivo era sim brincar ali com as armas Zenon sem ninguém sair ferido. E por fim, eles deram alguns objetos de proteção, como óculos e joelheira, para não se machucarem. Por último, para identificar os jogadores que estavam jogando e quem já tinha sido eliminado, todos teriam que usar o lenço no braço. E se por acaso você tirasse esse lenço, você também seria eliminado. Então teria que tomar muito cuidado com isso. Bom, gente, agora que as coisas iriam começar a ficar interessantes. Porque as salas começaram a se organizar para enfrentar umas às outras. E só para deixar claro, quando digo sala me refiro a um ano. Ou seja, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano iriam se enfrentar entre si. Só que cada ano tem diversas salas, mas todos iriam fazer parte do mesmo time. Depois de explicar tudo isso, bora entender o que estava acontecendo na sala da Komi. A 3-1. No caso, a Najimi querendo se exibir, mostrando o quão habilidosa ela era com a arma, sem querer acabou se auto-eliminando. Sério, ela conseguiu ser a primeira a ser eliminada. Depois disso, é mostrado pra gente a sala da Rumiko, a 3-4. Lá todo mundo estava empolgado, só que vamos dizer que talvez eles nem sequer sabiam como recarregar a arma. Bom, pelo menos a Rumiko não sabia. Também mostraram um pouco do pessoal novo do primeiro ano e do segundo ano, e como eles estavam se preparando. Só que aí, voltamos para a sala da Komi. E é aqui, gente, onde começaria as coisas ficar complicadas, porque aqueles fanáticos seguidores da Komi ficaram na frente da Komi, protegendo ela sem deixar ninguém se aproximar.
Inclusive o Tadano até comenta que o que eles deveriam proteger, na verdade, era a campainha, mas ninguém liga pra isso. Só que aí, uma certa garota nova da sala da Komi simplesmente olha pra Komi e não gosta daquilo, e resolve atirar nela. Só que a cavaleira da Komi defende ela, a Batman, ou Batgirl em particular da Komi, enfim. Ela defende ela. E se você não sabe de quem eu estou falando, vou deixar o vídeo aqui no card para você conhecer esse personagem incrível. Enfim, a cavaleira pergunta o que a garota nova estava fazendo, só que ela simplesmente tenta disfarçar falando que era só um jogo, que não era para ficarem zangados. E sim, gente, isso só ia piorar, porque o clima da sala acabou ficando muito tenso, ainda mais que ela simplesmente foi se sentar e dane-se o que tinha feito. E como a cavaleira tinha defendido a Komi, ela foi acertada pela bala, então sim, ela foi eliminada do jogo também. A Komi agradece ela por ter feito aquilo e ela simplesmente acena. E aqui o detalhe, que apesar delas serem amigas desde o primeiro ano, elas nunca conversaram muito. E esse agradecimento da Komi foi tão impactante, mas tão impactante pra ela, que quando ela tava saindo, ela acabou caindo das escadas. Mas enfim, o segundo ano, comandado pelo Suteno, um cara que criou uma rivalidade com a Komi sem saber quem é a Komi. Sério, gente, ele acha que a Komi é o Katai. Mas enfim, ele conseguiu sequestrar o primeiro ano com uma habilidade admirável. E ainda assim fazer com que eles trabalhassem para ele. Isso porque ele pegou aquela campainha deles e deixou todo mundo de refém. Tudo isso para derrotar o terceiro ano. E depois de sequestrar o primeiro ano, logo quando ele estava saindo para ir atrás do terceiro ano, ele dá de cara com a Yamai. Yamai até pergunta para Nakanaka se aquele cara era o irmão dela, porque os estilos dos dois eram praticamente iguais, só que ela fala que não. Então, na hora que o Suteno iria atirar, já vem o tiro da Yamai na cara dele, que quase pegou ele, e ali iria começar um dos maiores duelos do Battle Royale. E eu estou contando isso porque vocês precisam saber onde é que estava a Yamai. Bom, vocês vão entender isso mais pra frente. Com esse duelo rolando, voltamos para a sala da Komi, onde a Komi estava encarando aquela nova personagem, porque ela tinha acabado de tentar eliminar a Komi. Na hora o Tadano até chega perto e ela se assusta de tão concentrada que ela estava ali. Mas aí acaba chegando uma outra nova personagem chamada Umagaya, que estava achando a Komi maravilhosa segurando aquela arma. E a Komi retribui o elogio, dizendo que ela também estava linda. O problema é que essa nova personagem sempre, mas sempre esperou por essa retribuição de elogio. Só que ela era muito ruim em elogiar as pessoas e não tinha amigos. Amigos para fazer esse elogio, para deixar você para cima, sabe, te apoiar e essas coisas. Durante os 3 anos de escola, ainda não tinha acontecido essa retribuição de elogio para ela. Só que aí a Komi retribuiu e isso deu um pane no cérebro da Umagaya, fazendo ela desabar em choro. E a Umagaya termina dizendo que sempre quis ter amigos assim. E a Komi acena para ela, confirmando que agora elas seriam amigas. Só que aí entra um pequeno detalhe. Tudo isso aconteceu perto da China, a personagem que tinha tentado eliminar a Komi. E ela achou tudo aquilo um fuzuê, basicamente não gostou daquela situação. Nisso, passou um tempo e a Katou, que era a líder da estratégia de batalha da Komi, acabou dizendo que eles estavam perdendo as linhas de defesa. E ela tinha acabado de ser eliminada. Ou seja, tinha acabado de perder o cérebro da batalha. Nessa hora, a Umagaya já assume o controle dos seguidores fanáticos da Komi, como se fosse a nova líder, incentivando a eles a mostrar a força deles. E esses seguidores até estranham, mas acabam seguindo os comandos dela, e começaram a atacar os inimigos. O resto do pessoal da sala resolve então fazer barreiras de proteção. Só que a China, olhando tudo aquilo, estava achando tudo aquilo uma chatice e resolve tirar o lenço do braço para ser eliminada. Só que a Komi não deixou. E aqui começaria a treta, porque a Komi explica que se ela fizesse isso, ela estaria fora do jogo. Só que a China já sabia e não se importava com isso. E a Komi fala mais uma vez que seria uma pena ela fazer isso, porque iriam perder mais um membro. Nessa hora a China fica com muita raiva e diz pra Komi que ela era muito repugnante. Na hora, Komi nem acreditou no que a China tinha acabado de falar pra ela. Ela literalmente entrou em choque. E a China ressalta de novo, dizendo que uma pessoa que acha que poderia fazer amizade com qualquer um, só poderia ser muito,
mas muito repugnante. E ela não parou por aí, porque ela ainda falou do método da Komi de fazer amizades, e como aquilo era desagradável. Afinal, qualquer um poderia ser amigo da Komi, desde que a contagem dela chegasse a 100, falando o quão ridículo aquilo era. Na hora, o Tadano até fala para esperar, só que a Shina só manda o senhor namorado ficar calado, porque ela não estava falando com ele, e sim com a Komi. E o clima da sala ficando daquele jeito, cada vez mais tenso. E para fechar com chave de ouro, ela fala da recém-amizade que a Komi tinha feito com a Omagaya, dizendo que o jeito dela era totalmente absurdo. E se a Komi tinha certeza de que iria querer mesmo ser amigo de alguém como ela. Afinal, o cérebro da Shina não conseguia assimilar uma bizarrice dessas. E em todo esse momento que a Shina descascava o abacaxi na Komi, a Komi só ficou calada. Até a Shina pergunta o porquê ela parou de falar e ainda ressalta o problema de comunicação que a Komi tem, falando que para começo de conversa ela nem sequer estava falando muito. Nessa hora, a Komi finalmente começa a falar dizendo que nunca pensou em fazer amizade com todo mundo. Isso nunca tinha passado na cabeça dela. E que estava tudo bem alguém não gostar dela. Ainda mais porque ela não quer forçar ninguém a ser amigo dela. Mas ela no mínimo espera conseguir entender as pessoas, conseguir se relacionar com elas. Na hora, a Shina simplesmente caga para o que a Komi diz e fala para ela soltar ela. Só que a Komi ainda tenta de novo manter uma conversa civilizada com esse ser humaninho infeliz. E pergunta o porquê dela estar simplesmente desistindo. E ela fala que era por pura preguiça. A Komi ainda pergunta se esse era realmente o único motivo. E ela fala o que mais poderia ser. E continua falando que a Komi era o tipo de pessoa que quer ver todo mundo feliz. Só que a Shina é a pior pessoa que ela poderia encontrar. Afinal, ver ela sempre sorrindo, se divertindo com as outras pessoas, tudo aquilo dava nos nervos nela. E a Komi simplesmente disse que estava tudo bem e que entendia e fala para ela fazer o que ela bem entender. Só que não era o suficiente para Shina, não era, porque ela começa a provocar a Komi de tudo que é jeito, perguntando se ela realmente estava chateada. A Komi fala que não estava. E a Shina ressalta: ah, mas você tá zangada. Com certeza você está. Sabe aquele tipo de pessoa querendo ser chata mesmo, querendo incomodar? Então, essa é a Shina. E a Komi fala de novo que não estava zangada, só que pela cara dela, sério, denunciava ela, porque ela estava muito, mas muito brava, puta mesmo. Mas ela termina dizendo que só estava bem triste com aquilo. E a Shina provoca mais uma vez, falando pra Komi se ela não iria chorar, e pede pra ela não fazer isso, porque se ela chorasse, os seguidores fanáticos dela iriam matar ela. Olha, se a Mai tivesse ali, com certeza ela já teria morrido. Mas a Komi não chora e o Tadano e ela ficam aliviados por isso, por ela não chorar, mostrando o crescimento da Komi. E a Komi finaliza dizendo que se deu conta que as duas têm visões das coisas bem diferentes, que não iria ficar zangada com ela, afinal ela só estava sendo sincera com ela. Nessa hora o Tadano, que estava ali de longe só ouvindo, sabia que a Komi estava realmente muito zangada só por dizer aquilo. Mas aí a Komi termina dizendo que só queria respeitar a Shina. Mas a treta não iria acabar por aí, porque uma nova personagem entra em ação dizendo que a Komi teria ganhado aquela discussão. E isso deixa a Shina puta da vida, afinal ela nem estavam competindo. Só que aí essa nova personagem dá o verdadeiro ponto de vista dela, que na verdade ela conseguia entender a Shina, aquela sensação de ridículo de jogar um jogo infantil com outras pessoas, mas termina dizendo que as pessoas que têm medo de se envolver com essas coisas são mais patéticas ainda. Sério, foi bem estilo frase do Kakashi do Naruto: quem quebra as regras é lixo. É verdade, mas quem abandona seus amigos é pior que lixo. Sério, me deu muito essa vibe. E a gente sabe que o autor gosta de pegar várias referências de vários animes. Mas, pra terminar, a Shina fica mais irritada e decide ir embora. E agora era a nova personagem quem estava zombando dela por estar fugindo. Só que aí a Komi entra no meio e pede pra ela parar. E aí a nova personagem percebe que foi longe demais e pede perdão. A Komi então pede para a Shina se puder ficar para participar do jogo, e a Shina mais uma vez diz que aquilo era muito... não fazia a vibe dela. Então a Komi pede desculpas para ela. Só que aí a nova personagem começa a provocar de novo a Shina,
Só que aí a China pede pra todo mundo dar um tempo pra ela, mas no final ela acaba decidindo ficar, dizendo que eles eram extremamente irritantes, acabando a treta deles por enquanto. E aqui um pequeno detalhe, o pessoal do primeiro e segundo ano já estavam na porta, esperando eles, só que eles não entraram porque viu que estava acontecendo uma treta gigantesca dentro da sala, então eles resolveram esperar, sabe, acalmar os ânimos para poderem entrar. Gente, eu vou parar o vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas se mesmo assim vocês quiserem que eu traga o final dessa saga do Battle Royale, deixa aí nos comentários para eu saber que vocês estão curtindo esses vídeos. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o joinha e claro, ativar o sininho, porque só assim vocês sabem que vão receber todos os vídeos. E também tem aquele detalhe, né? Se vocês não fizerem isso, vão ser considerados um Maiamai da vida. E dica de amigo, eu acho que não é bom ser considerado Maiamai, né? Enfim, também vou deixar aqui na descrição as outras redes sociais, onde lá acaba rolando conteúdo exclusivos, vídeos exclusivos deles. Então, se vocês não querem perder nada lá também, já corre lá e me segue lá. Eu vou ficando por aqui, se cuidem e até a próxima. Fui!